Olá, mulher empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo mais uma mensagem da parte de Deus. Quero agradecer vocês que estão aqui comigo, estou muito feliz, né? De chegado aí novas inscritas, que Deus possa abençoar cada uma de vocês, que possamos crescer junto. O intuito desse canal é esse, que possamos abrir nossa visão, que possamos conhecer o nosso Deus cada vez mais. E aqui eu não trato da religiosidade, eu trato da palavra de Deus. Eu quero que nós possamos conhecer a Deus e a Jesus Cristo cada vez mais. A palavra do Senhor diz assim, que Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então é Ele que vai nos levar ao caminho da vitória, a salvação eterna, que é o principal nas nossas vidas. Mas também trato das coisas aqui da terra, porque não somos anjos, não é verdade? Nós somos corpo, alma e espírito, então é tudo englobado. Precisamos cuidar de todas as áreas da nossa vida, do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, do nosso corpo nos alimentando bem, não esquecendo de beber água, fazendo exercícios físicos, cuidando da nossa aparência, que diz muito sim a respeito, é o nosso cartão de visita, não somente quando nós chegamos, né, nos apresentamos aí a pessoas, mas para nós mesmos, quando nós nos olhamos no espelho, temos que nos amar, porque nós somos quem? Imagem e semelhança de um Deus tão grande, não é verdade? Então temos que nos cuidar, temos que nos amar sim, em todos os momentos das nossas vidas. E claro, o principal, nossa alma e nosso espírito sempre conectado com Deus, nossa alma, né? Sempre próxima ao nosso Pai, porque é isso que vai preencher essa lacuna, esse vazio que muitas vezes nós sentimos, que nós não sabemos o que é. Ficamos buscando preenchimento com coisas aqui da terra. Essa parte espiritual só é preenchida com a graça de Deus, com o poder do Pai Celestial, com esse encontro real com Cristo Jesus. Então hoje eu quero continuar aí falando com vocês sobre essa palavra e eu quero trazer para vocês aí algo, né, que aconteceu comigo. Hoje é terça-feira, essa mensagem chega para você na quarta, tá bom? Tô gravando hoje. E essa noite aí eu fui dormir brava com o Papai do Céu. Tava chateada, né? Fiquei meditando, sempre tô orando, buscando o Senhor. Tenho lido aí a palavra. Eu até falei no outro vídeo lá, acabei que eu tô falando, acabo pensando em outra coisa, meu raciocínio é muito rápido, né? Então eu começo a falar uma coisa, lembro de outra, já começo a falar. Às vezes pode prejudicar você não entender o meu raciocínio. Tava falando aí sobre conhecer a Deus, tenho feito isso na minha vida. Já falei isso, mas tem pessoas chegando aí, pessoas novas, né? Eu nasci no berço evangélico, como nós falamos, né? O nosso costume. Quando eu nasci, meus pais já eram cristãos, então eu fui criada na presença do Senhor, no caminho, né? Que nos leva aí à salvação. E aí, por uma boa parte da minha vida aí, eu passei mais cedo religiosa, não conhecia Deus, né? Meu pai tinha experiências maravilhosas, foi com ele que eu aprendi sobre Jesus e ele deixou isso bem marcado em mim. Mas quando eu comecei a andar sozinha, porque meu pai depois foi embora, o papai do céu levou ele, né? E aí eu começo a caminhar com a minha vida, servindo a Deus numa determinada igreja. E naquela época a religiosidade era muito forte. O objetivo ali era cuidar da aparência no sentido de mostrar ser cristão com aparência. Não pode isso, não pode aquilo, ficava com aquela cara lavada, mostrando assim que ali era a santidade, né? Não estou querendo aqui criticar ninguém, isso é uso de costume, tem igreja que é dessa forma e está tudo bem, desde que você goste disso, se sinta bem dessa forma. Não era o meu caso, tá? Eu queria sim me cuidar, eu queria cuidar do meu cabelo, do meu corpo, da minha vida, né? Mas nós tínhamos um padrão a ser executado e ali todos nós éramos iguais, tinha que ser. Até aqui hoje eu estou com esse coque, né? As irmãs do coque, lembra disso? São irmãs maravilhosas, aí cheia da graça de Deus, mas eu tô falando mais dessa parte mais ríspida, né? As mulheres eram bem tratadas dessa forma, né? De uma forma mais ríspida. As mulheres não podiam se cuidar, tá? Faziam um coque, colocavam uma roupa, sovaco peludo, eu sou bem dessa época, tá, gente? Tinham que usar ali, acho que era acho que é nágua que fala, né? Tudo, nossa, isso aqui, ó, era nudez, não podia, tá? Isso aqui, misericórdia. Então era uma coisa bem ríspida. E para os homens, né? Para nós era vaidade. Ah, porque a vaidade, porque a palavra diz, e a palavra diz bem claro, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, tudo, né? O que não pode é o extremo. O extremo nunca agrada a Deus, em todas as áreas da nossa vida. Quando há o extremo, não agrada a Deus. Temos que ter equilíbrio, né? E aí tem na palavra do Senhor que a mulher tem que se vestir com modestia, né? Com modéstia.
E tudo isso, quem tem a Jesus, quem tem o Espírito Santo de Deus, é Ele que vai estar te guiando. Então é muito difícil essa situação de, tem que andar assim, eu ando desse jeito que eu gosto assim, você tem que ser da mesma forma que eu. Não, cada ser é único, Deus fez dessa forma, tá bom? Tem aquela pessoa que fala mais alto, aquela pessoa que nem fala, aquela pessoa que é mais tímida, aquela pessoa que é mais expansiva, cada uma de uma forma, Deus criou desse jeito, né? E aí tem também a maneira como você vai se vestir, porque você se mostra muito quem você é na maneira que você se veste, né? E é óbvio que quem é cristão já sabe de tudo isso. Isso é uma coisa que não é nem para ser discutida, sinceramente. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem que ser guiado por ele, entende? Então você vai, isso acontece comigo, se você é serva do Senhor, deve acontecer com você também. Você coloca uma determinada roupa e não está se sentindo bem. E ali vem no seu coração, não, isso aqui não é para você, não ficou bom. E você fala, não, realmente não é legal, vou tirar. Então é muito bom ser guiada pelo Espírito Santo e não ficar sendo guiada por pessoas, porque eu tenho um gosto, você tem outro, de repente eu gosto de preto, todo mundo vai ter que andar com roupa preta. Eu gosto de roupa preta. Até esse dia meu marido pegou no meu pé. Que às vezes eu vou sair e pego um vestido preto, eu vou sair e pego uma blusinha preta, eu vou sair e pego uma saia preta. Aí ele até fala, mas amor, você só tem roupa preta? Amor, eu amo preto. Eu acho que aquela questão também, né? O preto básico, né? O basiquinho combina com tudo. Então, sempre que a gente vai comprar uma peça aí, agora eu tô até me investigando sobre isso, né? Tô colocando umas cores aí no meu guarda-roupa. Mas voltando a falar sobre isso, então Deus respeita isso. Ele que fez, né? Cada um é único. E voltando ao que eu estava falando, então eu tenho procurado agora buscar Deus de uma maneira totalmente diferente, uma maneira muito, como eu posso dizer, adulta, uma maneira mais, eu não sei, uma maneira mais simples, né? Não mais aquela coisa da religiosidade, mas conhecendo Jesus como ele é, né? Jesus, ele veio trazer luz ao mundo, ele veio para nos dar vida e vida com abundância, ele veio para nos dar salvação, e ele nos ensinou como nós devíamos agir, tá tudo aí. Ele falou, sejam meus imitadores, nós temos que imitar Jesus, entendeu? Nós temos que imitar Jesus, não pessoas, porque eu acho que tem que ser assim, o outro, eu acho que deve ser assado. Tá dentro da Bíblia? Tem a ver com o que Jesus ensinou? Tá conforme a palavra de Deus? Então é válido, nós vamos colocar em prática, entende isso? Então é isso que você precisa aprender. Então você precisa buscar o Senhor de todo o seu coração, como ele diz, né? O que importa para mim é que os verdadeiros adoradores me adorem em espírito e em verdade. Então nós vamos ter que buscar Deus em espírito e em verdade. Nós não conseguimos enganar Deus, nós enganamos o homem, nós enganamos quem a gente quiser, mas a Deus nós não enganamos. Por quê? Porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele conhece todas as coisas. Amém? Então é isso. E ontem eu fui dormir chateada, né? Porque eu tô querendo fazer algumas coisas aí e sempre tem um não de Deus na minha vida, sabe? Já tem alguns anos já. Porque ele fala comigo, busca primeiro o meu reino, a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E Deus tem cuidado muito de mim, da minha casa, do meu lar. Tem feito aquilo, sim, que é o principal. Não tem deixado o alimento, né, o pão de cada dia, tem me sustentado na presença dele. Já passei por tantas situações que já era para ter parado, sabe? Era para ser aquela cristã que fala assim, não me fala de crente, nem me fala de igreja, eu não quero saber, devido a muitas coisas que eu passei, tá? Conforme Deus permitir, eu vou falando, coisas que tem que edificar. Se não vai te edificar, eu não vou trazer, tá bom? Mas faz parte do crescimento espiritual na minha vida. E eu pude conhecer melhor ao Senhor. E aí, Deus começou a abrir minha visão para que eu saísse dessa religiosidade e começasse a conhecer Jesus, quem Ele é. E como eu tenho conhecido Ele na palavra. Eu estava falando aí para vocês no último vídeo que eu estou lendo a palavra inteira, eu quero ler ela inteirinha, né? Eu já, como eu disse, meu pai me ensinava de Jesus, eu estou muitos anos na presença do Pai. E eu tinha um costume que muitos cristãos têm, que é quando vai na igreja, ouve lá uma palavra, o irmão traz uma mensagem, lê uma mensagem ali no início do culto, ou vai trazer a palavra, né, no decorrer do andamento daquele culto, e depois vem para casa. E raramente pega a Bíblia, né? Tem até uma piadinha que eu lembro que contavam na igreja, que uma senhora perdeu o óculos e procurou esse óculos para todo lado durante a semana. E ela falou, meu Deus, onde eu coloquei meu óculos? E procurou. Quando ela foi no domingo na igreja, que ela abriu a Bíblia, o óculos estava dentro, né? É uma piada, mas diz muito do que nós muitas vezes fazemos, nós cristãos. E nós precisamos vigiar nisso, tá bom? Isso é muito sério. Eu tô rindo, mas é sério. Imagina uma pessoa que diz que é cristã, que serve a Deus, que entregou a vida nas mãos dele, mas não conhece Deus, não conhece Jesus, conhece de ouvir falar. Entende isso? Isso é muito sério.
E o que acontece? Satanás fica aí com uma brecha muito grande para nos destruir. Por isso que vem os falsos profetas, pessoas falando coisas que não tem nada a ver com aquilo que é a vontade de Deus, e nós vamos seguindo essas pessoas, porque não conhecemos a palavra, não conhecemos quem é o nosso Deus, não conhecemos qual é a real vontade do Pai. Entende? Isso é muito sério. Então você precisa, a partir de hoje, começar você a buscar Deus. Vai na igreja, lá é um lugar maravilhoso para estar junto com nossos irmãos, para aprendermos uma palavra. Deus usa aqueles homens, aquelas mulheres, né, que tem ali uma intimidade com Deus e vai trazer a palavra para nós. Nós estamos sempre aprendendo, um aprendendo com o outro. Precisamos de um e do outro, tá? Então, é necessário sim estar ali um dia na semana, 2 dias na semana, conforme você pode aí, mas não esquecer que a verdadeira igreja é você, que o que é principal é estar com Deus constantemente, 24 horas por dia, se necessário. Observamos que nós nos preocupamos com o nosso corpo, nós alimentamos o nosso corpo porque ele precisa do alimento, não é verdade? Do arroz, do feijão, para se manter aí firme. E a nossa alma? A nossa alma também precisa de alimento. E nós às vezes pegamos a nossa alma e alimentamos ela uma vez por semana. Isso é muito sério. Imagina essa alma como fica desnutrida. Imagina como essa alma fica aí enfraquecida. Então nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que ler a palavra todos os dias. Você precisa. Você tem 24 horas, você precisa tirar aí, nem que for 10 minutos, por favor, 10 minutos para ler uma mensagem, para falar com Deus, né? Durante o dia, está ligada constantemente, principalmente nesses últimos tempos que temos vivido aí. O negócio está bravo, o negócio está sério, precisa estar às portas. E Satanás está desesperado, cefando quem ele puder cefar. E até mesmo, a palavra diz isso, que se nós não tivermos cuidado, né, seriam enganados até mesmo os escolhidos de Deus. Por que esses escolhidos serão enganados? Porque não conhecem Deus, porque não lê a palavra, porque não se alimentam. Entende? Então precisamos olhar isso. Eu estou falando com vocês aí, depois eu vou falar um pouquinho como eu estou fazendo para ler a mensagem do Senhor de uma forma mais simples, né? E muito eficaz, tá? Eu tenho procurado aí separar um tempo para ler a palavra, para orar, para buscar a Deus. E eu sei que você tem a sua vida corrida. Eu tenho muita coisa para fazer, irmã Rose. Eu não tenho tempo, cuidado com isso. Porque nesse período que você tem aí, 24 horas, você tem que arrumar um espaço para colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Você quer vencer? Você quer prosperar? Deus em primeiro lugar na sua vida. É bem simples, já está aqui para nós tudo que nós temos que fazer, como que são as regras aí, né, para buscar Deus, para ter em nossas vidas, para fechar as brechas para Satanás. E uma delas aí está em Mateus, né? Acho que é, se eu não me engano, 6,33, que diz assim: buscai primeiro o reino dos céus e a justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, voltando aí, como eu estava falando, então ontem eu fui dormir triste, chateada, porque eu quero fazer algumas coisas e Deus me diz, não, busca meu reino, faça a minha obra, faça aquilo que eu tenho colocado no seu coração. Aí eu fico tentando negociar com ele, né? Deus, amém, tô fazendo o que Deus tem mandado. Tem sido muito difícil, não tem noção como é difícil vir aqui pregar uma palavra. Porque a palavra que eu trago é a palavra de Jesus, e essa palavra muda, transforma a vida. A palavra de Deus diz assim, que conhecereis a verdade vos libertará. Você será liberto conhecendo a palavra, tá? E não é eu, é o que está aqui na palavra. Então, na minha simplicidade, não sou nenhuma teóloga, mas sou uma serva do Senhor. Sou escolhida do ventre da minha mãe para fazer a obra do Senhor. Satanás tem que se levantar de todas as formas para que venha me parar. Passei várias situações, paguei um alto preço, mas estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Então, essa mensagem que eu trago é simples, mas é a palavra de Deus, tá bom? Talvez você trazendo aí de uma forma bem simples para que você possa entender, porque foi assim que eu aprendi com Jesus, através do Espírito Santo de Deus, tá bom? Então, muitas vezes eu lembro que falava aquelas mensagens, aquelas palavras, umas linguagens que eu não conseguia entender, e depois eu fui buscando em Deus, procurando falar com Ele, procurando ler a mensagem, e o Espírito Santo vai te revelando a palavra de uma forma tão simples, que você fala, meu Deus, é dessa forma? É só isso? E eu pensando que era assim, tão difícil, com uma dificuldade tão grande, mas não é. Agora é verdade que quando você busca Deus, vai ter os levantes de Satanás, e aí é outra situação espiritual, que você tem que resistir a Satanás, e ele vai fugir de vós, você não pode parar. Então vamos lá de novo, começo a falar só Deus. E aí, como eu estava dizendo, fui dormir chateada com Deus. E quando eu me levanto pela manhã, eu orei pela madrugada, teve um período aí que eu não conseguia dormir, preocupada com algumas coisas. Me preocupo porque eu sou ansiosa, me preocupo por falta de fé.
porque Deus tem cuidado de mim em todos os detalhes. E ali eu acordei pela madrugada, depois orei um pouco, depois dormi, acordei fora do horário que eu queria acordar hoje. Hoje eu não consegui acordar às 5 da manhã, acordei às 3 e fiquei sem dormir, depois dormi um pouquinho a mais, né? Mas estou aqui fazendo a vontade de Deus. E ali eu meditava com o Senhor acerca disso. Deus, por que para mim sempre não? Eu quero fazer, são coisas minhas, tá? Coisa pessoal, meu lado profissional. Eu tenho uma vontade muito grande de crescer em algumas determinada área, né? E já faz um bom tempo isso, eu peço isso a Deus desde quando eu tinha meus 18 anos. Sempre Deus abre uma porta aqui, uma porta ali, um escape aqui, um escape ali, mas nunca acontece aquilo que eu pedi a Deus nessa parte profissional. Então, assim, aí estava pensando aqui a palavra é frustrada. Então, eu sou frustrada na vida profissional, tá, gente? Teve um período aí que eu era frustrada na vida sentimental, na vida espiritual, e Deus entrou com providência, mudou a minha vida espiritual. Hoje eu sou muito assim, muito feliz. Sinto a presença de Deus na minha vida, estou conseguindo entender a vontade do Pai, estou caminhando para agradá-lo. Nós fazemos o propósito de Deus em nossas vidas, vem uma paz, uma alegria na alma que não tem preço, tá? E na vida sentimental também muito frustrada. Deus restaurou a minha vida sentimental, como um dia Ele me disse que ia fazer. Hoje eu sou casada para honra e glória do nome do Senhor. Muito feliz com esse meu esposo, é exatamente aquilo que eu pedi. Ele não é perfeito, eu não sou perfeita, mas os dois juntos estamos conseguindo aí caminhar e graças a Deus, muito feliz, sabe? Eu só tenho a agradecer a Deus por isso. Mas na vida profissional, há uma interrogação aí. Eu falo, Deus, por quê? Mas Deus conhece os seus filhos, na verdade? Então eu tenho observado aí pessoas que Deus deu tudo ali na vida profissional, a pessoa se realizou, né, profissionalmente falando, e chegou um determinado momento que Deus falou, chega, pode largar esse emprego, pode largar essa empresa, eu quero você na minha obra, fazendo a minha vontade. E essas pessoas são desprendidas disso, né, e ali fizeram isso e foram fazer a obra do Pai. No meu caso, devido já à minha vida, né, onde eu já falei para vocês aí, uma vida muito difícil na vida financeira, é um lugar que eu tenho sido muito provada, né, já há muitos anos. Então eu sempre quis vencer, né? E eu não tenho aquela ambição de, eu quero ser rica, quero ser milionária, nada disso. Eu sempre falo para Deus, Deus, eu quero o suficiente, mas eu quero me realizar profissionalmente falando, né? Quando você faz aquilo que você gosta, é uma alegria também nesse aspecto. Então eu sempre pedi ao Senhor isso, então eu sempre tive muita dificuldade. Teve um período que Deus me deu graça, eu me formei, né? Eu sou formada em administração, sem ter condições nenhuma de fazer uma faculdade. Fui fazer essa faculdade com 34 anos, é um testemunho também na minha vida. Uma hora eu vou contar para vocês com mais detalhe. Fiz sem ter condições nenhuma e muitas coisas Deus faz na minha vida sem eu ter condições, para Ele mostrar a grandeza dele, né? E assim Deus fez. E depois eu queria prestar um concurso público, comecei a estudar, e Deus falava não. Eu falava, Deus, o concurso público tal, eu vou ganhar bem, eu quero fazer isso, quero dar o melhor para meus filhos. E corria atrás, e levantava 5 horas da manhã para estudar e tal. E fiz acho que umas 2, 3 provas. Nenhumas eu até passei, mas não passei naquela classificação que me daria direito a vaga. Em algumas eu fui reprovada. E teve uma que eu tinha tanta certeza, eu passei orando, passei jejuando, me esforcei, fiz um cursinho, fui fazer a prova e não fui aprovada. E naquele dia, quando eu peguei aquele resultado, eu me lembro de eu, na minha pia da minha casa, na pia da minha casa, mas eu chorei tanto, tanto. Falando, Deus, por quê? Sempre não, sempre não. Busca primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas eu vou te acrescentar. E eu não consegui entender, até que eu passei várias situações e fui obrigada a chegar no Senhor e falar, Deus, eis-me aqui, faz a sua vontade. E aí comecei, já tenho, eu sou muito ruim de data, mas eu acredito que tem uns 4 anos, 3, 4 anos, que eu comecei a me dedicar a conhecer a palavra, a conhecer quem é Deus, a conhecer quem é Jesus, a fazer a vontade do Pai, a levar para o Senhor a palavra dele, né? O YouTube foi um meio que Deus colocou no meu coração, porque onde eu andava, as pessoas fechavam as portas, as pessoas não deixavam, né, com que a obra do Senhor fosse realizada na minha vida, mas essas pessoas influenciadas por Satanás, porque Satanás não quer que nós levamos a palavra no verdadeiro sentido da palavra de Deus, porque a palavra liberta, a palavra transforma. E ali Deus me falou um dia, eu quero que você comece a pregar no YouTube. E eu falava, não, numa timidez, uma vergonha muito grande, uma dificuldade muito grande, e eu falei, Senhor, eu tenho vergonha, né? Como que eu vou fazer isso? E Deus foi trabalhando, até que eu falei, não, eu quero a tua bênção na minha vida, eu não aguento mais sofrer. Porque enquanto nós não estamos na presença do Pai, no centro da vontade de Deus, há uma angústia, uma tristeza tão grande, que só quem sente sabe como é.
chega a doer a alma, sabe? Então eu me pus na presença do Senhor para fazer a obra do Pai. E comecei com tanta dificuldade, um celular horrível. Tem esse primeiro vídeo no outro canal, o canal Rose Gomes e Suas Aventuras. Se você quiser, vai lá buscar ele. Eu falo sobre a depressão. Eu vou ver se eu consigo pegar o link e vou colocar aqui para vocês verem quando eu comecei. Com muita vergonha, mandei para algumas pessoas para saber o que as pessoas achavam, o que as pessoas pensavam sobre aquilo. Algumas já falaram, não, você deve falar desse jeito, porque eu falei, não, irmã, não quero falar dessa forma religiosa, quero falar de Deus de uma forma simples, como Ele é, né? A religião, ela afasta as pessoas, a religiosidade, ela afasta as pessoas de Deus, e não é isso que eu quero. Eu quero falar de Jesus como Ele era, né? Não tem nada de novo, não estou renovando, não estou inventando a roda não, tá? Então o que eu estou falando está aqui, é quem é Jesus, Ele é assim mesmo, simples, amoroso, lindo, perfeito, né? Nosso Pai Celestial. Então é dele que eu quero falar da maneira que Ele é, sem essa carga da religiosidade. E assim, eu falando com Deus, meu Deus, esse vídeo vai ficar grande, eu queria falar, fazer uns vídeos menores aí, mas é muita coisa para falar, eu fico tentando resumir, e às vezes eu perco um pouquinho o fio da meada, vocês começam a ver o vídeo, pensam em outra coisa, e é complicado, vamos lá. Então, eu falando com Deus sobre isso, e Deus tem me falado o que Ele quer. Ele já colocou no meu coração, Ele já mostrou qual que é a vontade dEle, mas eu fico tentando negociar. Falo, Deus, olha, eu vou fazer a sua vontade, eu tô fazendo, mas isso para mim, eu quero isso, Senhor. Sabe o filho com o pai? Quando o filho pede, pai, me dá uma bicicleta. E, não, o pai não vai te dar agora, né? Não é o momento. Não, eu quero uma bicicleta. E chora, e pede, pede, pede. É assim que eu estou com o papai do céu. E eu fiquei brava com ele, porque estou fazendo algo aí e eu não vejo fluir do jeito que eu quero que flua, entendeu? E eu falo, Deus, não é possível, as pessoas começam uma coisa, faz um negócio e flui, que é uma bênção, porque para mim não acontece. E já pensei, será que é o diabo? Será que é inveja? Será que é macumba? Será que é o quê? Você fica procurando entender. Mas eu percebi, a gente consegue perceber que é Deus, porque nas outras áreas Deus está cuidando e Deus não está deixando faltar, entende? Então não tenho como chegar em Deus e falar, Deus, você não me realiza na minha vida profissional e eu estou passando fome, eu estou morando na rua, eu não tenho o que vestir. Eu não posso falar isso para Deus. Deus tem falado, faz a minha obra, leva a mensagem que eu estou te dando, faz o que eu estou te mandando fazer. E das outras coisas eu vou cuidar, e Ele tem cuidado. Eu estou em casa aí, né? E eu tenho procurado fazer os meus trabalhos, né? E eu tenho visto Deus trabalhando de uma forma tão especial dentro da minha casa que eu falo, meu Deus, sabe? Cuidando dos meus filhos, abriu as portas para os meus filhos, abriu a porta para o meu esposo. E dentro do mais possível, né? Dentro do possível, Deus tem cuidado de cada detalhe. Estamos passando alguma dificuldade, faz parte desse crescimento, desse deserto, né? É necessário para que eu venha ser moldada, para chegar naquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu sei que é maior do que eu imagino, mas é um processo que Deus nos permite passar. Por isso tenho trago essas mensagens para vocês, são palavras que Deus tem falado comigo. Conforme Ele fala, eu estou dividindo com você, porque eu sei que você também está aí do outro lado e pode estar passando por essa mesma situação. Então saiba que Deus tem controle de tudo em suas mãos. Ele sabe o que Ele está fazendo. Às vezes parece que Deus perdeu o controle, nós ficamos desesperados. Senhor, olha o que eu estou passando. Você não está vendo? Lembra dos discípulos? Eles estão ali no mar, dentro de um barco, e Jesus está dormindo dentro do barco. E quando aquele mar começa a agitar, eles ficam desesperados. Eles olham, nós vamos morrer. Nós vamos aqui perecer nesse mar. E aí falam com Jesus, acorda, Jesus, olha a situação. Não se importa que nós perecemos. E Jesus ficou muito bravo com aquilo, sabe? Eles queriam que eles usassem a fé deles. Que eles falassem, mar, acalma-te. Acalma-te em nome do Senhor Jesus. Mas eles ficaram com medo e recorreram ali a Jesus. E Jesus falou, mar, acalma-te. E o mar se acalmou. E é dessa forma. Então, muitas vezes é isso que acontece conosco. Nós estamos dentro desse barco, nessa tempestade, e a gente olha para Jesus e Jesus está dormindo. Essa é a sensação que nós temos. Será que Jesus está vendo o que eu estou passando? Por que Ele está permitindo eu passar por isso? E nós queremos acordar o mestre, na verdade, mas o mestre está acordado. Ele está ali, quietinho, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe que tudo isso que estamos passando é necessário. Então, Deus tem falado comigo muito sobre isso, né? E e o Espírito Santo falando comigo a respeito dessa situação também que nós colocamos. Olha só o que veio ao meu coração. Que muitas vezes nós queremos nos colocar no lugar de Deus. Nós somos Deus e Deus é nosso servo. Porque nós ficamos mandando, Deus, eu quero que o Senhor abra uma porta. Deus, eu quero que o Senhor mude meu esposo. Deus, eu quero
comprar um carro. Deus, eu quero que o Senhor me dê uma casa. Deus, eu quero fazer dessa forma. Deus, eu quero ter a minha empresa. Deus, eu quero fazer desse jeitinho aqui. Deus, é dessa forma que o Senhor tem que fazer. Sabe? Então, ele passa a ser o nosso servo. Olha a situação. Deus falou isso comigo. Quem é Deus e quem é servo? Será que Deus não sabe o que nós estamos passando? Será que ele não sabe o que é melhor para nós? Então, essa situação. Por que Deus ainda não me deu o emprego do meu sonho ou a empresa do meu sonho? Porque ele sabe que se ele me desse, eu não viria fazer a obra de Deus como ele quer que eu faça. Tá bom? É triste falar isso? É triste. Ah, mas é porque sou ambiciosa? É porque... Não. Devido a tudo que eu já tenho passado, né? Na parte aí financeira. Então, eu tenho o desejo de realizar alguns sonhos, algumas coisas. E talvez, se Deus me colocasse naquele patamar que eu sempre sonhei, quando ele falasse, minha serva, agora vamos largar isso daí e vem fazer minha obra, eu ia falar, não, Deus, não, porque eu tenho meus filhos, eu tenho a minha casa, eu tenho que fazer isso. Cada um, Deus sabe como que faz, né? Ele conhece cada filho seu. E outros não, né? Outros talvez por uma vida diferente que teve da minha, né? Eu vim aí de uma vida meio complicada, mas Deus sabe de todas as coisas, ele conhece cada filho seu. Então comigo foi dessa forma que Deus fez. Já faz anos que Deus fala isso comigo. Busca primeiro o meu reino, a minha justiça, e as demais coisas vos será acrescentado. Ele sabe do meu sonho, ele sabe o que eu almejo, e ele vai fazer. Mas eu preciso colocar em primeiro lugar na minha vida. Eu estou procurando fazer isso. Desde quando eu comecei a fazer isso, grandes mudanças já houve na minha vida, tá? Mas eu ainda não cheguei naquilo que eu quero. Mas eu vou chegar para a honra e glória do nome do Senhor. Então, essas coisas são necessárias que passemos, tá? Eu estava também lendo a palavra de Jó. Jó passou por uma dificuldade muito grande, vocês que conhecem aí, e ele sim passou dificuldade, hein? Ele perdeu tudo que ele tinha. Os 10 filhos dele, imagina. E toda a riqueza, né? E além de tudo isso, uma doença gravíssima. Chegando ali a se coçar com um caco de telha. Tamanha o sofrimento, tamanha a dor. E ali, ele também questionou a Deus. Teve um momento que ele começou a falar, e está aqui no capítulo 38, quando Deus fala para ele dessa forma, ó, o Senhor convenceu Jó de ignorância. É 38, versículo 1, que diz assim, ó, depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó, quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre quem estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem cerrou o mar com portas? Quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei limite e lhe pus ferrolhos e portas, e disse, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Então aqui Deus está falando com Jó, esse capítulo 38 é grande, eu vou ler aqui até o 11, sobre, onde você estava quando eu fiz a fundação do mundo? Onde você estava quando eu criei todas as coisas? Quem foi que colocou o limite no mar? Você já parou para pensar nisso? Um mar com aquela multidão de água. Se não tivesse um Deus que colocasse limite, a água estaria aí. Você vê quando acontece aí um tsunami, né? A destruição que é naquela cidade, naquele local. E você vê quantos lugares aí nesse planeta Terra, que eu amo o mar, né, gente? Eu amo o mar assim de uma forma que se eu pudesse eu estava lá todo final de semana. Amo. Então você olha ali a natureza de Deus, né, o que Deus criou, e o mar vem ali, você olha aquela multidão de água assim que não tem fim, e ela vem ali na areia, chega até certo limite, para e volta. Quem falou para a água? Quem falou para ela? É até aqui, daqui você volta. E não tem ali um cercado, né? Não tem um muro. Esse é o nosso Deus. Então o nosso Deus sabe de todas as coisas. Então a pergunta para você hoje é essa. Quem você tem sido? Você é servo de Deus? Ou você tem colocado Deus como teu servo? Você é Deus. Olha só essa situação. Você consegue entender isso? Em que local você está? Quem és tu, minha filha? É o que Deus diz para nós hoje. Deus sabe o que Ele faz. Deus tem o controle de tudo nas suas mãos. E por mais difícil que seja hoje,
E por mais que você hoje não esteja entendendo, confie em Deus. Ele sabe o que está fazendo. Lá na frente você vai glorificar o nome do Senhor. Essas mensagens que eu tenho falado para você parece até semelhante, mas é esse momento que eu estou passando. Então, conforme Deus fala comigo, eu venho dividir com você a palavra do Senhor dessa forma, tá? Uma espada de 2 gumes. Então, isso acontece conosco. Muitas vezes nós ficamos questionando, meu Deus, por que você não faz dessa forma? Deus, eu quero que seja feito dessa forma. Deus, olha, eu vou fazer, só falou que vai me abençoar, então eu já vou fazer isso, aquilo outro, só me abençoa, é desse jeito que eu quero. Então, nós começamos a mandar, dar ordem, né? E aí Deus fala, tá tudo bem com você, minha filha? Quem é Deus e quem é servo? Então vamos nos colocar no nosso lugar, vamos ser servos. Vamos ser servos de Deus, vamos confiar nele. Vamos entender que ele sabe o que está fazendo. O nosso Pai Celestial sabe o que está fazendo. E ele tem para nós o melhor. Pode confiar. Amém? Vou ficar por aqui. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.